Oiê! Aqui é Sara Monteiro. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos no mais um episódio do podcast Nos Bastidores com Elas. Antes de entrevistar aqui as meninas, apresentar elas e tudo mais, eu quero deixar aqui um agradecimento ao incentivo do edital Audiblanc, juntamente com a Prefeitura de Garanhuns. E com os parceiros também que estão com a gente, né, nesse projeto, que é Café de Miracica, com seus licores, café, temperada, muito bom, indico. O J Cruzeiro Restaurante que eu sou apaixonada mesmo, vale a pena mesmo, indico de olhos fechados. A Toca do Pastel, o melhor pastel do mundo. E também, quem fez o motion com a gente, Low Waves. Então, vamos lá apresentando as meninas que estão aqui com a gente. Primeiramente, somos duas dessa vez. Uma que está na trajetória desde 2008, a outra já até fez direção de palco para Gilberto Gil. Meu Deus! Estamos aqui com Angélica, que começou desde 2008, como eu havia dito, trabalhou como direção de palco no Festival de Inverno de Garanhuns, Boi da Macuca e vários outros eventos particulares, enfim. E Manu Mendes, que trabalhou tanto no Coquetel Molotov, Festival de Inverno, Festival de Verão de Salvador, conseguiu sair de Pernambuco para trabalhar. E fez 3 anos do Hack Pit. E muita coisa. Aqui, essa sala tá muito pesada. Só tem gente boa, de qualidade, que vai ter muito assunto de qualidade. Muito obrigado por aceitar o convite. Sejam bem-vindas. Eu que agradeço. Foi difícil, né, essa data, mas ainda bem que rolou. Ainda bem que deu certo. Obrigada, foi também, mas conseguimos. Me fala primeiro, como é que vocês estão? Como tudo começou? Conta um pouquinho. Olha, profissionalmente, onde eu larguei tudo para viver disso foi desde 2022. Antes disso, eu já trabalhava na área de produção, mas não era aqui, era em São Paulo. Eu morava lá em Campinas. Então, começou em 2016, em Campinas, com produção. Só que nessa área, é uma área onde eu já estou envolvida há um tempo atrás, né? Que, inclusive, acho que esses dias eu fiz uma postagem, né? Que teve agora o São João da Macu, quando eu estava lá na técnica. E fiz uma postagem sobre relembrar que, por exemplo, teve um palco, né, que não sei se muita gente lembra, em frente a Macilon, quando existia o bar de Macilon, tinha um palco que ele fazia na rua. E aí, na época, eu ajudava com uma banda e eu tava lá em cima do palco, onde o mestre de cerimônia, né, o locutor, era Zé da Macuca. Uhum. Então, tipo, e eu devia ter, acho que 15, 16 anos de idade. Só que antes disso, eu já tava meio que envolvida por conta de Rivelino e Rafael Mendes. Isso. Porque eu era amiga da irmã deles, eu cresci lá na casa deles, então eles eram os músicos da época, que estavam tocando em todo lugar, tinham várias bandas, estavam fazendo acontecer o rolê underground. E eles tinham uma banda, acho que era The Blues o nome da banda, não me lembro ao certo, mas era mais ou menos isso. E aí, tipo, já tava envolvida lá, tinha festividade, ele colocava, inclusive eu fui anjo da Andréa Amorim, no primeiro show dela, que foi no Aga. Que foi, inclusive, Rafael e Rivelino Mendes que fizeram essa iniciativa, que eles estavam trabalhando com ela. Aí, o primeiro show oficial dela aqui em Garanhuns, que foi no Aga, eu fui anjo dela. E aí, tipo, eu já tava envolvida nisso, só que eu fazia isso por fazer, por me divertir, porque meus amigos estavam envolvidos, eu tava lá no meio. Então, desde Pirraia, eu já tava envolvida nesse rolê. E aí, o primeiro palco oficial, assim, montado de rua, foi esse em frente de Macilon, que ele fazia todo ano, né? E também teve palcos que Boiãos, né, fazia, quando era Pirraia, fazia os palcos lá em frente ao bar dele. E que ótimo, né? Esse ano tem um palco só do rock lá, esse ano pelo FIG, né? Ele não tá fazendo durante o FIG, ele faz parte do FIG, né? Justo. E é incrível isso, porque faz muitos e muitos e muitos anos que ele tá nesse rolê. Bom, então, de qualquer forma, eu estava inserida nesse meio há muito tempo. Só que eu trabalhava na área de gastronomia, né? Hoje em dia eu me digo que eu sou chefe de cozinha aposentada. E aí eu continuo trabalhando com gastronomia, só que na área social, onde eu faço projetos sociais, dou aulas profissionais para pessoas que não podem pagar cursos, para que elas ingressem no mercado de trabalho ou para que elas consigam abrir o próprio negócio. E eu trabalho
com audiovisual nessa área de gastronomia, onde eu ensino, onde eu dou aula. Diz tu, Angélica, como tudo começou? Então, eu comecei. Eu fui uma criança de zona rural, né? Então, mas eu sempre fui muito ativa. A gente não tinha tanta coisa assim pra gente fazer no sítio, né? Então, no ensino médio, eu comecei a me envolver com projetos, tanto na escola como no CRAS, né? Que tem alguns projetos no CRAS e eu comecei a me envolver. Aí eu me envolvi com quadrilha junina, não, quadrilha junina, pelo amor de Deus. Quadrilha junina, me envolvi com banda marcial. E eu dançava, eu tocava e eu fui fazendo isso durante anos. E chega uma hora que a gente cansa, né? Eu disse, poxa, mas eu não quero sair também. Então eu vou fazer o quê? Eu vou entrar na produção. Então a gente começa por diversão, né? A gente começa por diversão, eu vou entrar na produção. Terminei o ensino médio, nessa parte, né? Depois de dançar, depois de tocar, e estou em produção, porque eu não queria largar. Ainda continuei um pouquinho mais por conta da questão da sobrevivência, começar a trabalhar, né? É uma questão de você estar na escola só trabalhando. Aí larguei. Dei um tempo, durante anos, aí vim para Garanhuns e conheci essa parte técnica. Em 2019 fiz um curso. E em 2022, depois da pandemia, fui chamada para trabalhar no FIG. E do FIG daí foi só ladeira. Só crescer. Ladeira. Ladeira pra cima, bicho, ladeira pra cima. É isso. Pra cima, por favor, que não seja pra baixo, pelo amor de Deus. Quero saber de tu, mano, como é que foi isso? Pegar num susto, digamos, ou a direção de palco de Gilberto Gil. Como é que foi? Então, teve o Macuca das Artes, né? Que foi um evento grandiosíssimo e muito, muito... Não sei se pode dizer aqui, mas desculpa a palavra, muito foda. Foi lindo. E era um da carreira já final, né, de Gilberto, e ele estaria ali na Macuca. O que é Macuca? Quem viveu Macuca na época de lama e barracas e enfim, bem underground e bem hardcore. Muito bom, muito bom. E ver Gilberto Gil num palco grandioso na Macuca. E ali eu tenho eu vou chamar ele de chefe, depois vou chamar ele de chefe, mas ele é um dos meus tutores, mentores, né, que é Marcílio. Ele é uma pessoa incrível. E ele estava na coordenação e direção do palco desse evento. Só que o evento cresceu muito, assim, tipo, muito, sabe? E ele precisou dar mais atenção à parte de coordenação geral do evento. E ali ele foi, eu disse, Manu, eu preciso da tua ajuda no suporte aqui na direção do palco. E eu disse, tudo bem. Eu já vinha estudando direção de palco, justamente com ele, inclusive, entre outros também, que eu fazia outros cursos. E sempre eu perguntava muito. Perguntava o tempo todo. Não só ele, mas todo diretor de palco que eu pegava, eu perguntava. Então eu já tinha mais ou menos a noção. Então, assim, eu não fiz a direção toda, porque eu não tive aquele contato com as bandas antecipado, eu não sabia o que estava sendo negociado, mas eu fiz o que dava para fazer ali no momento. E foi lindo, assim, foi muito desafiador, né? Mas foi lindo. Foi, assim, teve uma hora que eu meio que perdi o ar, que eu fiquei nervosa, eu disse, nossa, não, um palco que tem Gilberto Gil, meu Deus, eu não vou dar conta. E aí, tipo, foi um susto, eu tremi ali na base algumas horas. Algumas horas. Quando ele falou comigo sobre que ele ia precisar da minha ajuda nisso, aí eu disse, não, tudo bem, tudo certo. Aí ele fez, posso contar com você? Eu disse, pode. Na hora que ele deu as contas, eu, meu Deus, eu vou morrer. Ai, eu não vou aguentar, eu não vou conseguir, eu vou desapontar ele, todo mundo, vou fazer meleca, tipo, enfim, mas fluiu, aconteceu, foi lindo, o festival foi lindo, eu espero que o Macuca das Artes volte, eu já soube que eles querem voltar, e que volte tão lindo quanto foi esse com o Gilberto Gil. Ai, que lindo. Então, começando aqui, vocês tiveram alguma referência feminina quando começaram e entraram nessa parte de direção de palco, de hold, ou meteram a cara sozinha mesmo? Referência feminina não tive no início, não. Até porque ainda hoje ele é uma visão muito masculina, né? Eu passei a ter referências depois, que eu já tava no meio, mas pra começar, não. Tanto que hoje, né, nós somos referências. Ai, que massa! Isso é assustador, na verdade. Não é legal. Nossa, isso é bem assustador. Mas é um pouco assustador, né? Quando a gente vê que hoje, principalmente aqui na cidade, porque quem a gente conhece que trabalha nessa área? Manu, eu, Nicole,
De Garanhuns? São nós três. É. Ai, de Caruaru tem Mel. Nicole Caruaru também. tem uma galera que Caruaru tem uma... Que, na verdade, até tem Nicole, que é híbrida, né? Ela é de Garanhuns, mas ela mora em Caruaru. Aí ela fica indo e voltando. Ela fica assim. Tem pouquíssimas em Garanhuns mesmo, mas eu acho que só tem vocês mesmo. Em Garanhuns, basicamente, Basicamente, nós dois. Se levar por conta que Nicole mora em Caruaru, eu e Angélica. Porque quando eu tava fazendo o FIG 2022, foi 2022, não foi? Manu tava fazendo a oficina. Foi, A gente se inclusive, encontrou foi na no estágio oficina. dela. Verdade. Do que foi no dia que eu tava indo pro palco. Essa mesma oficina que ela fez, eu fiz no 2022. Só que só tinha eu de aluna. Só eu de aluna. Aí no primeiro dia, o professor passou a parte teórica, que foi muito crucial e importantíssima. E aí no segundo dia, ele já disse, amanhã a gente vai pro palco. Aí tudo bem. Aí, antes da gente ir pro palco, a gente deu uma parada na sala. Aí foi quando a Angélica apareceu, porque ela queria ver... Afinação, né? Isso, algumas coisas. Afinação. E era o teu primeiro palco, né, do FIG? Era o primeiro palco do FIG. Antes foi estágio, mas... Pronto. Aí a gente já se conhecia mais ou menos, porque a gente tinha conhecidos em comum. Então, a gente não era amiga, nem se comunicava muito, mas a gente tinha conhecidos em comum. E aí, a gente se conhecia assim de vista. Mas aí foi massa. E aí, tipo, ela foi de manhã, de tarde eu tava no palco e ela já foi pro palco dela. E foi massa, assim, tipo, porque eu só tive um dia de aula. As outras aulas que eu tive foi direto no palco, foi o palco principal, inclusive, onde tinha uns caras muito foda, que foi o Oli, foi Jailson, foi Chapa. E teve também os sub deles, que foi Sombra, foi Igor, que também me ensinaram muito. Então, tipo, eu tive professores que eu acho que se você botar assim pra juntar eles, foi muita sorte. Se alguém, como eu já ouvi dizendo que eu pulei etapa, se eu pulei etapa foi tendo aula com esses caras, porque eles são muito foda. Então, tipo, acabei fazendo aula lá, ficando no palco, e teve um dia que eles precisaram tirar, inclusive, um querido, que também tinha um brinquinho, que é o nosso ancestral da graxa. É o cara mais ancestral que tem, o cara mais sabido, assim, que tem. Ele é muito foda, que é brinquinho. E ele me ensinou muito também. Só que precisou um dia ele ir pro palco pop. E aí, nesse palco pop, ele tinha... O diretor de palco, né, que foi Johnny na época, ele tinha gostado da minha desenvoltura no palco. Ele fala pra mim, né, que... Quando me viu que eu não tava ali pra ver artista, que eu tava realmente afim de querer aprender o rolê. E isso chamou a atenção dele. Justo. E aí, no dia que Briquinho tava lá, minha aula tinha acabado, acho que 4 dias depois. E aí ele falou que eu podia continuar voltando pro palco pra continuar aprendendo com os meninos. E no dia que Briquinho precisou ir lá, ele já me substituiu. Ele fez, Manu, tu vai pra marcação, que Briquinho tava na marcação. E Briquinho já tinha me dado uma puta aula sobre marcação. E aí eu fiquei fazendo a marcação enquanto Briquinho... Algumas horas, né? Não foi uma substituição do dia. Foi algumas horas só. E inclusive, quando ele voltou pro palco, eu chamei ele, peguei na mãozinha dele assim, Briquinho, vem ver aqui se eu fiz tudo certo. E assim, foi incrível, porque aí depois disso, o FIG nesse período foi o carro-chefe para eu conseguir material, para conseguir outros trabalhos. E aí depois desse trabalho, foi inclusive nesse FIG que eu conheci Sopa, que foi o cara que me levou para Salvador, e foi o cara que realmente me treinou de verdade, assim, no fogo. E moldou também. Então, tipo, Sopa pra mim é um cara que tem todo o meu carinho, porque o meu treinamento de guerra foi com Sopa, lá em Salvador. Que eu acho que justamente o Festival de Salvador deve ser uma loucura mesmo. Só que no caso, o pessoal que me levou pro Festival de Salvador já não foi ele, foi outra galera, que inclusive é a galera que faz o Rock in Rio. Será que a gente vai ver Manu no Rock in Rio? Será? Eu não sei, acho difícil, porque geralmente... Representando o nosso Mas eu acho difícil, porque geralmente esses eventos muito grandes, eles têm uma equipe fechada. São bem E, criteriosos. e eles preferem manter a continuidade. Pode acontecer, nada é impossível. Mas, assim, eles geralmente têm uma equipe fechada e pra mudar tem que acontecer alguma coisa muito drástica. E naquele momento muito drástico não pode ter ninguém muito foda perto pra ele lembrar você lá do interior de onde Judas perdeu a bota. Então, tipo, é uma possibilidade bem remota, mas existe. Imagina ter alguém de Garanhuns representando no Rock in Rio, Ave Maria. E assim, o Festival de Inverno, pra mim, eu vejo como uma escola também, pô. Eu comecei a fotografar, comecei na parte de jornalismo através do Festival de Inverno, através do palco principal.
A pessoa aprende em questão de iluminação, em questão de presença dos artistas, em questão como lidar com os artistas. O Festival de Inverno realmente é uma escola. Sim. Ainda continuando nesse quesito de eventos, tem algum evento para vocês, algum momento específico que vocês consideram uma virada de chave na carreira? Um evento que foi a virada de chave. Acho que o próprio FIG. O próprio FIG. É o FIG. O próprio FIG, porque é na nossa casa, né? É em casa. É bom. É um festival gostoso de se fazer. Eu acho que o próprio FIG. Eu trabalhei no ano seguinte que eu fiz esse estágio, né? Eu trabalhei no FIG, mas no palco instrumental, e eu fiquei muito sentida. Eu disse, poxa, eu trabalhei tanto no coisa lá, tipo, vou pro instrumental, mas que foi ótimo também, foi um aprendizado incrível. Mas aí, no primeiro ano que eu disse assim, você vai pro palco principal, eu disse... Eita. Tanto é que tem um pouco postagem só relacionada a tudo que eu ouvi durante Tudo esse com a processo. bandeira. Esse com a bandeira mesmo. E aí, tipo, tem falando só lá, porque eu escutei muita coisa, dizendo que que muita gente que já estava em Garanhuns há muitos anos, nunca subiu no palco principal. Por que eu estava ali? O único motivo, a única explicação que eu estava ali é porque eu estava abrindo as pernas. Eu escutei tanto isso. E coisas piores, sabe? Esse assim é o mais leve. É um meio masculino, não é assim, masculinizado. Então, querendo ou não, e seguindo assim, na linha de referência, eu vou voltar, né, a pergunta na linha de referência, eu comecei a ter referências femininas porque o primeiro palco que eu peguei no Festival de Inverno foi um palco só com mulheres. É o que eu digo, eu tive que ir pelas cotas pra mostrar competência. Justo. Querendo ou não, né? E é uma coisa que acontece muito, né? A gente tem que... Dificilmente alguém chama a gente pela capacidade. A gente geralmente primeiro entra pela cota, né? Pela oportunidade, do que pela competência da gente. Aí depois eles analisam, vê que a gente tem competência e continuam chamando. Mas você dificilmente vai ver alguém chamando a gente por causa da nossa competência. Antes vem a cota feminina. Aí veio essa questão de referência. Mariana maravilhosa, foi a diretora. Tava Jéssica Brito como pet. Celinha no backstage, assim, maravilhosa, com Júlia Assis também. Então, assim, foram mulheres que eu tive primeiro contato, né? Depois de já ter feito o curso e tudo, que eu disse, caramba... É massa, é um momento massa, é um trabalho legal, que mulheres têm sim essa prioridade, sabe? Então, assim, elas foram minhas primeiras referências depois do curso como mulheres na técnica. Manu também é uma referência muito foda pra mim, desculpa por uma palavra. Olha, a gente tá querendo muita ela desculpa, realmente né? é uma senhora profissional. Então, assim, ela é uma referência muito foda. Obrigada. Agora eu sei que você me ama. Não pode dar muita ousadia, não. Oh, meu Deus! Eu não sabia não, Angélica. Obrigada. Eu não sabia não. Fiquei emocionada. Elogios. A gente não pode elogiar muito, não. Só... Senão o ego sobe. Não, olha. Senão o ego sobe, pode não. Então, estamos falando de hold e direção de palco. Para os leigos, me explique um pouquinho o que é um hold, o que é uma direção de palco, o que faz, qual é o trabalho do hold, o que é uma marcação, o que é uma virada. Eu falei demais, isso vai ficar por tua conta. De novo, como professora, ela é professora, minha gente. Aí eu completo. Angélica tava me falando no backstage sobre virada de palco. Eu fiquei tipo, tá, ok, o que é isso? Tu começa ou tu termina? Vai, explica pra ela que é a virada. A virada de palco é quando é um momento de tirar a banda que se apresentou pra colocar a próxima banda que irá se apresentar. Então, geralmente, quando é um palco maior, ela já tá lá toda completinha, toda montada. E a gente só tira a outra banda e coloca essa que vai se apresentar logo em seguida. Essa é a virada de palco. Errei? Não, agora eu quero que você explique pra ela. Não, eu quero que você explique pra ela quando é que a gente não pode usar praticável. Como é que faz a virada de palco? Eita! A virada de palco... Peraí, meu Deus, o branco. Quando não pode usar praticáveis, né? Que o palco não tem espaço pra virar. A gente, geralmente tá o corpo da bateria, as bandas geralmente usam esse mesmo corpo, só trazem as ferragens que já estão montadas lá atrás do palco. Geralmente também é o mesmo cubo, são os mesmos cubos, então a gente só traz os instrumentos que já estão passados para os devidos lugares, que já onde estão as marcações. Aí só despluga e pluga.
Aí é um outro rolê que você tem que... Aí nessa área, você precisa marcar tudo muito bem. Porque como não tem virada física com praticáveis, você vai ter que ir lá chegar, desplugar a galera e plugar o outro. E aí, se tiver tido passagem de som, você tem que marcar tudo. Tudo. E, inclusive, até o PET, né? Que é onde vem a profissão do PET, que é algo muito importante. E Que, inclusive, recente, eu fiz né? muito PET. É, recente. E recente. Muito. Tive que fazer agora no Macuca, me envolver muito no PET e eu quase enlouqueço. Mas quem começou na Tora Produção, quem começou na Tora fazia tudo. Era pet, era enrolar capa, era Aí, o que é isso? O PET, é verdade, a gente falou e explicou o que é, né? Pronto, o PET é a pessoa que cuida do plug, né? Que pluga as bandas. Não vou falar em termos técnicos, assim, mas basicamente é que conecta os cabos para que chegue até a mesa de som, até o sistema de som, para que eles aconteça o rolê. Mas é a galera que sabe o que foi plugado aonde. Que no caso a gente tem aqui, que é Nicole, no caso, que ela é Pet Girl, que inclusive ela é Pet Girl do FIG, né? Do palco principal. E ela, nossa, eu acho muito foda. Inclusive, quando eu fiz essa da Macuca, aí eu disse, nossa, eu te admiro tanto mais agora. Imagina se pluga errado. E acontece. Acontece. Agora, por exemplo, eu que não tô familiarizada com isso, eu tô pra emergências. Eu sofri um pouquinho, mas quando você tá ali alinhado, você acaba lembrando qual foi o que você plugou em qual. Mas uma pessoa que tá focada nisso, oxe, assim ela faz. Assim ela faz. Ah, plugou errado. Ah, então foi o cabo tal, não sei o que, pluga. Pronto, certinho. E isso que é em meia hora no máximo, acho que é uns 20 minutos, né? De uma banda pra outra, eu acho. No caso, por exemplo, eu tenho um exemplo que eu vou fazer agora, eu faço a coordenação e direção do polo do Festival Gospel, a gente tem 10 minutos de virada de palco. 10 minutos. A banda nacional... 20 ou 30, né? Geralmente. A banda nacional é que ela tem dias que vai ter 30 e tem dias que vai ter 40 de virada. Mas as outras é 10 minutos de virada. Aí, tipo, se vira nos 30. Que louco! Até eu fiquei passando. Mas a gente consegue. Esse é o terceiro ano que eu faço e tem conseguido, tem funcionado. Tem que valorizar mesmo, viu? E aí você perguntou sobre o que é ser hold. Hold, eu falo para as pessoas, né, que não estão acostumadas, é praticamente a pessoa que ajuda a banda a ser colocada e retirada do palco e dá suporte durante o evento. E a direção de palco é a pessoa que faz o contato com as bandas para ver a necessidade delas, repassar para a sua equipe, que são os holds, e a equipe do som, a equipe da iluminação, os pets, e todo mundo que está ali na área técnica do festival, e distribui essa informação para todo mundo acompanhar. E administrar toda a situação. Se ocorrer algum problema ou algum sinistro, é ele que vai resolver. Não sou eu que hold. Às vezes, por exemplo, num palco principal, que são muita banda grande, eu adoro ser hold. Porque eu não preciso me preocupar com problema nenhum. O diretor que se vira. Justo. Tem alguma situação marcante que aconteceu durante esses eventos que você pode, dos bastidores, que vocês podem comentar pra gente? Eu tenho, assim, forte e marcante, não no bom sentido, né? E isso me marcou, porque eu me senti totalmente invisibilizada, assim, sabe? Que eu fiquei, caramba, não precisava disso. Comenta aí, eu quero saber. Que foi quando eu estava fazendo um festival, durante o carnaval, estava como diretora de palco, e tinha acabado o tempo, isso não foi durante o show, foi na passagem de som, tinha acabado o tempo. E eu falei, acho que era com o produtor estava do outro lado na mesa, eu disse, olha, acabou. E ele fingiu que não me escutou, a banda fingiu que eu não estava ali. Sim. Sabe? A banda fingiu que eu não estava ali e eu disse, fulano, acabou. E eles só fingiram que eu não estava ali. Aí eu chamei meu hold, eu disse, vamos desconectar aqui, porque acabou o tempo deles e a gente precisa seguir com as outras passagens para poder não atrasar nos shows. Aí eu me senti um pouco invisibilizada ali, porque tanto por ser mulher, né? Eu também acho que pela estatura. Meu Minha gente, desculpa, eu faço tudo graça. Aí eu tenho essa coisa muito forte. Aí, como eu tinha passado antes com Mariana, eu aprendi muito como é uma direção de palco, principalmente por postura. Num palco, que ela foi minha diretora, eu aprendi bastante com Mari como você tem uma postura, né, assertiva assim, nesses momentos. Então, assim, os palcos também servem como uma escola, né? São um trabalho, é uma escola também. E cada palco a gente sempre aprendeu coisa nova, né? Uhum. Teve esse palco agora do Santo Antônio que eu fiz a coordenação e direção do polo novamente e, nossa, foi
puta aprendizado que eu tive. E é um palco pequeno, e, tipo, trouxe muito aprendizado. E faz parte, né? O que eu tenho a compartilhar, eu vou compartilhar positivo. Sim, vamos lá. Né? Pra gente balancear. Mas tem muita coisa legal também, porque isso aí ainda me pega até hoje, sabe? Mas tem muita coisa legal também. Mas tem umas situações bem chatinhas também, assim, da mesma forma que ela passou, tem também, mas a gente vai balancear. Agora. E é uma coisa que eu sempre falo, toda vez que alguém pergunta numa entrevista, eu sempre falo dessa situação, porque foi uma coisa muito engraçada, que foi nesse palco, né, que eu comecei em 2022 no FIG, onde teve a banda... Ai, como é o nome daquela banda de rock? Que é bem... Sepultura. Boa, sei. Sepultura. E aí a gente tava tudo certo ali e tal, não sei o que. Aconteceu que tava perto da hora do show deles, né? E aí a gente tem uma areazinha que a gente sempre faz pra área dos holds, no palco. E aí a gente tava numa areazinha fechada, onde só ficavam os holds ali. E a gente tava esperando que a banda entrasse pelo meio, né? Que tinha a cortina, a abertura no meio. E aí eles entrassem ali pelo meio. Só que eles entraram pelo lateral e foram para a nossa área. E aí, eu tinha um amplificador de baixo atrás de mim, que é aqueles amplificador bem altos, bem grande, parece um armário, uma geladeira. E o Derek, né, que é o vocalista, foi pra minha frente. Na hora que ele foi pra minha frente, eu dei um passo pra trás. Quando eu dei um passo pra trás, eu bati nesse amplificador e fiquei presa entre ele e o amplificador. E do lado tava o... Esqueci o nome dele, que é o guitarrista, que ele é bem famoso. Ele, pronto. E ele tava do meu lado, tipo, eu não conseguia nem ir pra frente, não conseguia ir pro lado, e do meu outro lado tava a nossa muralha, né, pra ninguém ultrapassar, o qual eles ultrapassaram. Então eu fiquei presa entre os dois. E tinha um outro amigo meu que tava do outro lado. Aí na hora que eu me vi presa, olhei pra frente, olhei pro lado, olhei pro diretor, o diretor baixou a cabeça assim e assim, começou a rir. E eu fiquei vermelha. E aí, do nada, o nosso querido majestoso, o Derek, ele é bem grandão, acho que deve ter uns 2 metros e tanto. E ele é bem fortão também. Ele começou a se alongar na minha frente, meu Deus. Meu Deus, como assim? E aí, na hora que ele começou a se alongar, ele teve uma hora que ele se abaixou, assim, com os braços pra frente. Aí ele é tão alto que a bunda dele ficou na minha cara, velho. E aí eu virava assim, segurava a risada. Eu fiquei roxa de rir, que segurando a risada. O diretor e o outro hold do outro lado, vendo tudo, se acabando de rir, saindo pra rir. E eu assim... E aí eu vendo ele se agachando com a bunda assim levantada. E como ele é muito alto e eu sou baixinha, né? A bunda dele ficou assim, ó, na minha altura. E eu, tipo, eu fazia assim, respirava, eu queria rir. E ele de boa, sem se preocupar com nada. Você quer que eu ajude? Quer que eu ajude? E você fica com aquela vergonha, né? Porque, tipo, o cara tá com a bunda na sua cara. E tipo, você fica com vergonha, assim, tipo... Né? Você não pode ir pro lado, não pode ir pra frente, não pode ir pro outro, não pode ir pra trás, não pode ir pra canto nenhum. E você ainda tem que ficar assim, ó, com a cabeça pra cima. Então, tipo, isso é uma coisa que me marcou, assim, de muito engraçado. Coisas que acontecem. E é uma coisa que sempre eu falo, isso foi muito inusitado. Tem alguma situação marcante que vocês já viveram nos bastidores? Diz tu. Pronto, tem uma situação que foi no primeiro festival que eu fiz, que foi no show de Lucas dos Prazeres, né? Que ele chega vestido de caboclo de lança. Eu acho que é a mãe dele, eu balancei uma figura materna assim do lado dele. Aí ele chega, ele pede a bênção a ela, ele vestido de caboclo de lança, e Mãe Beth de Oxum tá na plateia. Ele vai e pede a bênção de Mãe Beth de Oxum na plateia. Eu achei a coisa mais linda. Ai, que uma lindo. coisa tão encantadora que eu tenho isso guardado assim no meu coração até hoje. Eu acho, assim, foi muito marcante pra mim. Como tivesse pedindo a benção. Não, foi pedindo a bênção mesmo. Pediu tanto a figura materna que estavam lá no palco com ele, como a Mãe Beth de Oxum que estava na plateia. Ai, arrepiei, velho. Acho lindo. Muito lindo. Pra proteger mesmo o espaço. Como é que funciona a rotina pra vocês nesse festival? Como é a loucura? Que horas chega? Que horas saem? Ou melhor, que horas não saem? Depende do festival, depende dos festivais, do show, da banda. Porque a gente não só trabalha com show, a gente trabalha com banda também. Né? Então vai depender bastante. Os horários eles variam muito. Tem a questão, por exemplo, de quando você tá com banda, às vezes não tem passagem de som. É só check, é só line check, né? E o check-line é justamente não ter a passagem antes. Você só chegou às vias, pronto, é isso. Montou, Começou. o show.
Sem ensaio. Isso. E porque ensaio não é pra ter no palco, né? É pra ter no estúdio. Mas tem, às vezes, uma banda que quer ensaiar no palco. Mas e tem a questão também... Eu vou falar de palcos, né? Que geralmente eu faço a direção, que são palcos menores. E geralmente eu coloco o período da tarde. E os palcos menores a gente acaba, sei lá, meia-noite, 2 horas da manhã. Aí eu boto as passagens pra começar logo no início da tarde, 1 hora da tarde pra galera descansar no período da manhã. Quando são cedo, né? Assim, quando são eventos pequenos, que dá pra fazer isso. Como é no caso que foi o Santo Antônio e agora com o Festival Gospel. Mas no caso, quando a gente depende de outros diretores, eu vou dar o exemplo do palco principal do FIG. Às vezes tem passagens de som logo de manhã, então a gente precisa estar lá e geralmente a gente sai 4, 5 horas da manhã. E às vezes 8 horas tem que estar lá. E tem dias que... tem dias que dá pra ficar de manhã em casa, que a galera bota, sei lá, meio-dia, 1 hora pra chegar no palco. Aí dá pra você descansar um pouquinho ali a mais. Mas tem outros palcos, como por exemplo, como o Hack Beat, né? Que a Angélica conheceu esse ano. Que é você saindo 4 horas da manhã e 7 horas você tem que estar no palco. Ai, que loucura. Aí você precisa escolher se você toma banho, dorme ou come. Eu preferia tomar banho. Meu Deus. Então, ser mulher nesses bastidores faz diferença? Vocês já sentiram necessidade de provar algo? Vai, conta a história, que eu tenho certeza que tem muita. Ao meu ver, no meu olhar, também, não só como mulher, como profissional, eu vejo que a gente tem um olhar diferente, a gente tem uma agilidade diferente também, sabe? Eu acho que sim, faz uma diferença muito grande no trabalho, tá bom? E como a gente conversando, é um meio muito masculinizado, então, a todo momento estão esperando da gente errar. Então, é uma coisa constante, que a gente erre. É uma torcida que fica lá pelo lado. Erra. A todo momento estão duvidando da capacidade e que estão esperando a gente errar. Então, a gente tem que se mostrar 2 vezes melhor do que a gente é. Entendeu? A gente tem que estar mostrando que a gente é mais. Sempre está mostrando. Porque sempre estão duvidando e sempre estão desejando que a gente erre mesmo. Para mostrar, olha, mulher, né? A mulher tem que errar, sendo que a gente faz melhor do que muitos caras. Acho que a gente tem uma dimensão melhor em 360 graus, né? Então a gente tá mais... O que os caras acham que a gente fez errado, não tá vendo, a gente tá vendo, só que estamos fazendo as coisas graduativamente, assim. Não é que nem eles que querem fazer tudo ao mesmo tempo e não conseguem e acaba deixando tudo meio no caminho. Mas a gente consegue, a gente vai fazendo, consegue lidar. E eu percebo isso de uma forma melhor, a nossa capacidade de lidar em 360 graus na direção. Porque na direção acontece tudo ao mesmo tempo. Uhum. E eu vejo, assim, não todos, né? Mas alguns diretores, quando acontece essa situação, que aconteceu inclusive esse ano comigo, que foi tipo, não fala comigo agora, porque não vou resolver isso agora, vou resolver outra coisa. Sabe? E não é uma pessoa que consegue lidar com aquela, tipo, 10 coisas na mesma hora. E aí eu percebo na direção que tem essa questão feminina, assim, que até é cientificamente comprovado, né? Essa distribuição de afazeres. E conseguir meio que dar uma resolução. Inclusive, o fato de ser mulher... Tem uma pergunta que tu fez antes, que foi a questão sobre oportunidades e reconhecimentos. Eu não sei se pode falar alguma coisa. Por ser a lei Aldir Blanc, ser da Secretaria de Cultura, posso falar? Pode. Se não puder, você corta. Se não puder, você corta. Só não nomes. Então, esses nomes eu posso falar, que inclusive, se você não quiser, pode cortar, tá? Okay. Mas eu posso falar. Que foi, por exemplo... Não foi oportunidade, foi a primeira vez, que é uma coisa assim muito marcante, envolve várias perguntas juntas ao mesmo tempo, mas o fato de eu ter feito o ano passado o FIG não foi uma oportunidade, foi uma valorização do meu trabalho, que foi dado pela Secretaria de Cultura, ali Luciano, André e Sandra, que eles realmente reconheceram o trabalho, principalmente Luciano, assim, que é uma pessoa que eu já tenho um pouco mais de afinidade. E eu queria agradecer a eles, se não puder, pode cortar. Não, que mais pode. Mas, assim, ali não foi uma oportunidade. Ali foi uma valorização do meu trabalho, ainda também sendo mulher.
sabe? Então, tipo, ali é um marco que você sente um pouco de respeito, assim, mediante ao que você faz. E Sandra, André e Luciano foram partes fundamentais de sentir um pouquinho de orgulho, pouquinho não, vou exagerar, foi muito, de fazer parte da história da minha cidade. Porque fazer parte do FIG, e ainda mais no palco principal, é um marco muito, não sei para outras pessoas, mas para mim ele é grandiosíssimo. Então, muito obrigada, Secretaria de Cultura, por isso. Que massa! É massa demais quando a pessoa faz um trabalho e é valorizada por isso. Pelo trabalho, e não pela pessoa em si, mas pelo seu trabalho, pela qualidade. Pelo profissionalismo. Pelo profissionalismo, exatamente. Então, já passaram por situações de machismo, de respeito. Ô, mulher, isso aí. Aí, tipo, vamos machismo, de respeito, assédio. Cheia, que vamos passar horas aqui falando sobre isso. Machismo, de respeito, assédio. E você imaginar assim, né? A gente já passou assim, a gente passa, a gente vai passar. A gente sabe que vai. E não é só no meio disso. Em qualquer meio. Até os meios que são de forma dominada assim, por mulheres, até assim passaremos. Mas imagina no meio onde é maior homens. Vai passar o tempo todo. Eu cheguei no palco o ano passado, fiquei muito orgulhosa das meninas no palco. Depois de 30 anos, as mulheres, né, como o Rod, principalmente como o Rod, como Pet, e como da cidade estarem naquele palco, mas elas também passaram por um bocado, né? Justamente, tanto por ser esse meio, né, masculino, como também serem as primeiras pessoas de Garanhuns a trabalhar ali, em cima do palco, né? Então, assim, a gente passa, como eu disse, passa, vai passar e estamos aí, firme e forte. E não é só a gente, né? Todas as meninas que a gente conhece passa o tempo todo. Não só as meninas, né? As pessoas que se encontram, se identificam como no gênero feminino também passam muito perrengue. Inclusive, é uma população bem menor ainda do que as mulheres. Então, tipo, é um perrengue que está, como é que se pode assim, exclusivamente de ofensas masculinas heterotops. Em contrapartida, já tiveram experiências positivas de apoio ou de redes entre mulheres nesses espaços? Sim, sempre quando a gente está trabalhando com mulheres, né, a gente se sente muito abraçada. Eu me sinto muito abraçada. Não. Mas eu me sinto. Mas também já teve também a questão, né, de quererem detonar. Infelizmente são pessoas, né, lidando só com mulher como, tá lidando com pessoas de caráteres diferentes. Mas assim, na maioria das vezes, eu me senti muito acolhida, né, porque a gente se acolhe, a gente se ajuda. Mas já tiveram, sim, situações não legais, mas na maioria das vezes. Hoje em dia, eu tenho um grupo mais seleto, assim, de mulheres que eu admiro, que inclusive inclui, né, a Angélica, que a gente consegue ter uma troca boa, né, no palco. E a Angélica já trabalhou algumas vezes. Tanto, já tive outras participações no palco, quanto com banda em Angélica, né, porque ela também faz, às vezes, road com Reboredo. Eu fui convidada poucas vezes, mas sempre foi para distribuir o caminho com ela. E a gente teve parceria também. Teve outro palco também que a gente... teve o Hack Beat esse ano que a gente teve essa parceria também. E no dia a dia, assim, porque ela também é minha transista, viu? Às vezes eu quero fazer uma coisinha aqui e a gente acunha no papo. Acunha. Né? Tem uma relação boa, tanto dentro como fora dos palcos. Isso. E, assim... E tem outras meninas também, né? Como Júlia Andrade, Nicole e Mari Brito. São pessoas, assim, que estão mais próximas de mim. Mas tem outras meninas que eu gosto também, que não são tão próximas, mas eu gosto também. E tem outras pessoas que realmente elas estão ali pro profissional. Ainda bem que elas estão ali pro profissional, mas se elas puderem, ela corta suas pernas e joga você do palco. Miséria. E é uma coisa que acontece, eu passei muito, né? Eu achei que eu seria mais bem recebida pelas mulheres. Eu não fui no início bem recebida. Hoje em dia tá mais tranquilo. E hoje em dia também tem mais essa pauta. O pessoal bate mais essa pauta de que, tipo, já tem tanto homem ridicularizando as meninas. Vamos se unir, vamos se juntar. E, assim, aos pouquinhos está funcionando, sabe? Porque é complicado. Eu não sei porquê, mas é complicado. Mas isso tá amenizando. Mas não é sempre, não. O que vocês acham que ainda precisa mudar
nesse mercado, na produção técnica e na direção de palco, para as mulheres que possam entrar nesse mercado? Divulgação. Porque já tem bastante mulher. Olha que, assim, quando eu comecei, não tinha tantas, mas já tinha bastante. E depois que eu comecei, já vem assim, bastante mulheres. Então, a divulgação desse trabalho, eu vou dar um exemplo lá em Salvador. Eu ia o tempo todo para Salvador para trabalhar como roadie. Hoje em dia, eu acho que só praticamente não precisam, porque a galera acabou formando mulheres roadie lá, porque não tinha. Por falta de divulgação, por falta de vontade, dificuldades, machismo e tudo mais. Mas agora eu já acompanho umas meninas que eu trabalhei lá e já estão aparecendo roadies mulheres. Então, divulgação. Divulgação sobre o que é, do que é, oportunidades também de explicar, olha, roadie é isso, direção de palco é isso. Então, acho que divulgação seria melhor. Os cursos, por exemplo, você está fazendo pelo Audi Blanc. Esse tipo de edital também, de colocar, que inclusive eu coloquei alguns projetos na área de road e direção. Ainda não passou, mas eu tenho fé que vai passar um dia. Para eu estar fazendo roads e mais voltados para mulheres, né? Ai, que massa! E esse tipo também de edital é importante para poder crescer mais essa classe de gente na área. Mesmo que seja como extra, é interessante ter mais. Eu acho que é capacitação e valorização, porque muita gente chega a se capacitar também, mas não são valorizados como profissionais. Então, assim, falta capacitação, tem pessoas dispostas, né, a fazer, só que não tem incentivo. E a valorização, porque mesmo tendo profissionais na área, tem pessoas que não valorizam, principalmente por ser mulher. Porque essa questão de estar sempre duvidando na capacidade. Entendeu? Então, acho que capacitação e valorização. Que eu acho que coincide muito com o que eu falei sobre a divulgação também de eventos, de coisas, para que as pessoas entendam o que é aquilo ali. Juntando as duas coisas, dá certinho. Quais os conselhos que vocês dariam para as meninas que têm vontade de trabalhar, tanto com road, tanto com direção nesse mercado, e que tem medo pelo preconceito, medo por ser esse mundo? Qual o conselho vocês dariam? Vá com peito, não baixa a cabeça não. Baixa não, porque não é fácil, né? A gente vai dizer, nossa, tão legal, não é fácil, mas acho que tudo que você planeja para sua vida, assim, que é uma coisa que vai te levar num lugar massa, não é tão fácil. Então você tem que ir com o peito, não pode baixar a cabeça, é mulher e tal. Sim, sou mulher, sim, foda pra caramba, aí o palavrão mesmo. Mas vá com o peito e não desista não, se capacite, procure oficinas, cursos, né? Assim, como eu vejo Manu também, procure oportunidades, sabe? Que eu vejo que Manu, não foi, nosso trabalho, agora tá vindo, mas não foi só o trabalho que veio, ela foi atrás também. Assim também como eu também vou, mas eu vejo que, mas por visualizar, eu vejo que você tem que ir atrás também. Não espere só o trabalho vir, não. Você também tem que ir. Então é isso, vai com o peito. E para complementar, estude. Se capacite. Sempre. Né? Tô com medo. Estude. Não tem problema. Enquanto você tá tendo medo, você tá estudando. Vai se especializar, vai se capacitar, vai procurar curso. Não tem curso, vai pra internet. Não tem tanto conteúdo, mas tem. Gostei disso, mas eu gostaria de me aprofundar disso. Então procura aquele direcionado. Por exemplo, quando eu comecei vendo os vídeos além do palco, né? Mas depois eu não achava conteúdo, eu fui pra internet. E aí, na internet eu anotava assim, tipo, era parte eletrônica, cordas, harmonia, bateria, percussão, concertos. Ia vindo que não tem nada a ver com um curso ou com um vídeo direcionado pra road ou pra direção. Mas são coisas individuais que não tem nada a ver com o palco, que juntando elas forma um palco. Então, estude. Tô com medo. Estude. Vai com medo mesmo. Vai com medo. Não tem muito o que fazer, mas o conselho que eu sempre dou é estude. Estude. Boa. Estamos chegando para o final, mas ainda tem um bate-bola aqui. Bora. Eu falo uma coisa, vocês falam uma palavra, no máximo uma frase. Bora. Deu. Um show ou um festival que marcou vocês, e por quê? Figue. Figue, porque eu acho que eu já falei antes, né? Que foi a virada de chave, assim, na minha cabeça, fazer parte pelo meu trabalho, não pela oportunidade ou pela cota, pela minha capacidade, que foi o Figue do ano passado no palco principal.
Um perrengue inesquecível que hoje você dá risada. Mas na hora foi sufoco. Aquele de sepultura. Isso não foi um perrengue, né? Foi uma situação inusitada. Mas perrengue não foi, não. Deixa eu ver. Um perrengue foi colocar uma orquestra de sanfona, no caso de acordeon, né? Em um palco minúsculo do tamanho daqui. E além de ter esse tanto de, acho que era 28 acordeon, mais uma banda por trás dela, que não tinha espaço, todo mundo teve que ficar praticamente encostado na parede. Foi um perrengue. Que teve uma hora que eu disse assim, meu Deus, eu não vou conseguir, mas eu tava lá. Que inclusive foi agora no Macuca, né, que isso aconteceu. E, tipo, eu tava lá. Na minha cabeça, eu tinha certeza que eu não ia conseguir, mas eu tava lá. Não, vamos, dá certo, gente, dá certo. Mas junto com os equipamentos também. Junto com os equipamentos, porque teve guitarra, teve baixo, teve triângulo, teve zabumba, teve bateria e ainda os 28 acordeões, mais um maestro e mais 2 cantores. Dois back vocals. Eu fiquei passada também, não sei como foi que coube, não. Quero ver fotos. Eu vou postar, inclusive, tá nas futuras postagens, tanto de foto quanto vídeo. Foi inusitado. Eu acho que foi eu sair mancando no último dia do carnaval. Por conta da circulação, meus pés estavam inchados. Não foi? Meus pés estavam inchados. Meu diretor, Angélica, você caiu também, que ele tinha caído um dia antes. Qual foi esse feijão? O do carnaval. O Hackbeat? Que ele tinha caído um dia antes do palco, tu lembra? Lembro. Aí tu caiu também, eu disse, não, é a circulação mesmo, meu pé tava inchado, eu tava com o sapato aberto, já tava no final do carnaval, no último show, e eu mancando, aí tu caiu também, eu disse, não, isso é a circulação mesmo, por conta muito calor, muita coisa. Aí isso pra mim foi assim, o auge, foi e chegar no limite, assim. Mas acontece também, né, foram 4 dias intensos, então não tem pra onde correr, e eu assim, eu amei. A pessoa gosta da loucura, a gente tem que fazer o que a gente gosta. Não, minha filha, nesse rolê, se você não gostar do desafio, do estresse... Você tem que que gostar. até é meio contraditório, né? Porque você gosta de paz. Mas, assim, é um desafio que você tem. Você passa raiva, você passa fome, você fica sem banho. Mas quando entrega... Seu dia tem mais de 24 horas. Mas aí, pergunta... Tu quer largar? Não, eu também amo, não. Eu amo. A gente tem que fazer o que a gente gosta e isso dá força pra gente continuar. É coisa de doido. É coisa de doido. Uma mulher que inspira vocês. Não, vale dizer a Angélica. Uma mulher na área da técnica? Olha, eu vou citar, porque eu tenho várias, mas eu vou citar por ordem de umas, assim, da primeira que eu conheci, que inclusive logo de primeira, assim, foi bem, como é que se diz? Ela foi bem arisca comigo, mas depois, no mesmo dia, no outro dia, ela tava de hold no palco do forró. Isso foi em 2022, quando a gente começou. E aí, no outro dia, ela foi com uma banda, que inclusive acho que era Revoredo. E ela foi de road com ele, que foi Júlia Andrade, que hoje em dia ela tá em Portugal. Sim. E aí, quando chegou lá no palco, ela foi me pedir desculpa pela forma que ela me tinha tratado, porque ela foi bem, bem ríspida, bem arisca comigo. E eu, depois, né, hoje em dia somos amigas e tal, mas eu entendi ela ser arisca, sabe, comigo. E... principalmente porque ela tinha levado muita facada nas costas de outras mulheres. Eita! E aí ela foi muito arisca comigo, mas aí no outro dia ela tava lá no meu palco com a banda, né? Eu tava no FIG, no palco principal. E aí ela foi assim, ele foi minha irmã, eu queria lhe pedir desculpa. Aí eu, não, tudo bem, não sei o quê. E aí teve Chapa também, né? Que é um querido pra mim, tá acompanhando minha trajetória desde o começo. E aí ele fez essa ponte assim, não, ó, essa aqui é Júlia, essa aqui é Manuela, a gente tipo, fez a apaziguou e depois a gente se conheceu. E, inclusive, foi ela que me deu muita força, assim, muito apoio emocional pra poder eu entrar no Molotov. No mesmo ano, inclusive. Então, tipo, se for colocar, assim, uma pessoa, por ela ter sido a primeira mulher que realmente me deu uma força, que mesmo sendo arisca, depois me pediu desculpa pela atitude dela, seria Júlia Andrade. Que é uma técnica foda, não só técnica de som, mas ela é uma técnica de palco que é hold. E também ela é uma técnica, produtora técnica. Sim. Então, ela, pra mim, nessa situação, seria ela. Eu acho que em Pernambuco, todas as meninas que trabalham nessa área conhecem Júlia. Júlia ela é maravilhosa e ela é
um sinal que a profissão dá certo, sim, né? Que dá certo e que você pode percorrer aí e dá certo. Um sonho que vocês querem realizar ainda nos bastidores? Poxa, eu já ia dizer assim, é fora dos bastidores, né? Porque eu tô saindo dos bastidores, mas vamos lá. É um sonho nos bastidores. Uma banda, um artista, um evento, sei lá. Rapaz. Eu acho que não é um sonho, mas eu acho que eu quero uma turnê. Ei, Pronto, poderia dizer o Uma mesmo. turnê. Uma turnê. Nunca fiz uma Eu turnê. nunca fiz uma turnê, eu acho que eu quero E a uma gente turnê. ia fazer. Tu lembra que a gente ia fazer juntas uma turnê e acabou que Foi, teve não um foi. imprevisto? A gente, inclusive, ano passado a gente ia fazer uma turnê com uma artista, né? E ela teve alguns imprevistos e teve que cancelar a turnê. A gente já tava super animada. Pô, nunca fizemos turnê, isso aqui. Mas Então, eu tipo, queria uma turnê turnê. seria Eu perfeito. acho que é. seria justamente uma experiência. Quem sabe na próxima, né? Quem sabe? Eu com outra banda. Quem É, sabe? também. Estamos aí dispostos, né? O que te faz continuar? O que faz vocês a continuar nesse caminho? A grana. Não tô mentindo. Não, gente, a questão da gente. Eu vou ser assim. A grana também. A grana também, tá, galera? A grana A gente também. sobrevive, né? A gente sobrevive. Mas assim, e eu falei assim, não é a grana, tá, gente? Mas a grana também. E eu vou dizer por que a grana também. No meu caso, eu tenho 3 filhos, né? E então, a quantidade do valor que eu ganho me dá a oportunidade de estar mais em casa com as crianças. Então, acompanhar o crescimento, o desenvolvimento, comparecer também. Mas não é a grana, tá, gente? A real Mas ajuda. ajuda muito. É ser valorizada. Infelizmente, como a gente tá num capitalismo, a forma de ser Então, dependendo na demanda do trabalho, às vezes não é tão valorizada assim, não. Não é tão valorizada assim, não. Mas, voltando ao assunto, eu vou dizer a tu que é a vontade de estar fazendo parte, de fazer parte. De saber que o festival aconteceu e você ajudou aquele festival a acontecer. Que o artista teve uma necessidade e você ajudou ele a cumprir. Dá uma sensação, não sei em tu, mas dá uma sensação de dever cumprido, sabe? Dimensão cumprida é bom, é muito bom fazer parte, principalmente de festivais, de ver tudo acontecendo, que ali tem sua mão, sabe? Por isso que eu foco muito na questão da valorização. Porque a gente nós somos os primeiros que chegam e os últimos a sair, justo. entendeu? Aí eu essa tecla de valorização, porque as pessoas não enxergam isso. Porque se a gente um dia, se a classe se rebelar e dizer a gente não vai fazer, não tem festival, não tem show, não tem banda, não tem, sabe? Os artistas não vão botar a mão pra fazer. O músico talvez um ou outro, mas o artista em si não vai Mas botar um a mão. festival sem essa classe, desde da galera que carrega os instrumentos dos carregadores, a que faz o cabeamento, a galera que tá lá ajudando, assistência, se a galera disser não vou fazer, não faz. Então, assim, é a questão da valorização. Então, a gente faz justamente por esse dever também, por esse sentimento de dever cumprido, que a gente ali também tá fazendo parte, E tá sabe? pertencendo. Isso. Pertencimento. Eu tenho E o orgulho, pertencimento, do pronto. A palavra pertencimento. poderia ser essa, o pertencimento. Teve uma situação, não sei tu, que, por exemplo, você tem uma ideia. E aí sua ideia dá certo. E aí você, poxa, aquele show aconteceu com a ideia que eu dei, bicho. Isso é muito foda. É do pertencimento. Agora, talvez, uma pergunta mais difícil. Angélica por Angélica e Manu por Manu. Quem são vocês? Como vocês se definiriam? Realmente é bem difícil. Né? Acho que, né, essa pergunta é muito complicada. Inclusive, quando você perguntou, foi falar um pouquinho de mim, nossa, eu disse, não, falar de mim, não. Eu sou um pocinho de persistência e resiliência. Resiliência, porque, né, tudo que a gente passa, tudo que a gente passou, né, a minha trajetória, tanto de vida, não só profissional, mas de vida também, a gente tá ali persistindo e a gente tá ressignificando, principalmente as partes ruins da vida da gente, para que a gente possa melhorar na frente. Então, assim, persistência e resiliência. Resiliência. Eu poderia dizer que a palavra que me define é foco. Se eu penso que vou fazer alguma coisa, eu vou realmente conseguir aquela coisa. Sabe aquela assim, dizer assim, não vai dar certo, vai dar sim. Porque eu pensei, eu vou fazer acontecer. Eu sou esse tipo de pessoa. Exato. Eu sou muito focada. A primeira pessoa que acredita em você é você. É eu mesma.
Eu mesma. Eu A gosto frase disso. não é isso? Mas é verdade, tudo começa a partir de você. Eu Se lembro- você não acredita, quem é que vai Oxi, acreditar? a primeira coisa, quando eu entrei, que teve a aula lá em 2022, com essa situação, aí eu cheguei assim, ó, fulano, e agora? Como é que eu faço pra trabalhar nisso? Aí ele fez, agora esperar e estude. Aí eu disse, mas é só isso? Tipo, não tem um caminho que eu possa seguir, não sei o quê? Ele fez, não, se você realmente quiser, vá atrás. Aí eu, poxa, me desdenham danada, eu fiquei triste. Aí quando eu cheguei, eu disse, eu vou fazer acontecer. Eu vou entrar no meio. E entrei. Durante o curso, Manu vendendo peixe dela, achei maravilhoso. Tá, banda, ó, tô de rodo, tô aprendendo agora, mas eu sei, ela tava vendendo peixe dela logo no Muitas vezes me ofereci de graça. E eu trabalhei durante uns 3 ou 4 meses de graça. Pra adquirir também experiência, Experiência. criar nome. Sim. E super valeu a portfólios, pena. isso. Super valeu a pena. Chegamos ao fim. Que triste. Muitíssimo obrigada por vocês aceitarem o convite. Sério mesmo. Por abraçar essa ideia do podcast. E virem aqui contar um pouquinho de vocês e das experiências. Só tenho muito a que agradecer mesmo. Tenho Eu carinho agradeço. pelas duas, uma admiração pelas duas. Vocês são potentes e vão crescer muito ainda. E muito obrigada. Deixo aqui o espaço. Eu que agradeço. O espaço aberto para vocês. Desejar algumas palavras, dar algum conselho, falar as redes sociais. Eu tô na minha rede social, é Manu Stage, né? E Deixa eu olhar a minha, meu Deus. não acredito, Angélica. Mulher, eu tenho 3 Instagram, pelo amor de Deus. Fala da parceria também do café. Sim, minha gente. Deixa eu falar aqui, olha, ela tá com patrocínio aqui do Café Miracica. Eu vou dizer logo que eu sou muito fã do Café Miracica. A Cozinha da Bruxa, ela tem um projeto de audiovisual e fomento de projeto social, o qual teve uma websérie que foi falando sobre só o primeiro episódio, sobre o Café Miracica, que é aqui da nossa terra. Valorize, que o café é muito bom. Eu tomei 3 xícaras, não sei se vocês viram, mas foram 3 xícaras. Acabei com café, porque o Café Miracica é muito, muito bom. E caso vocês queiram acompanhar o processo do Café Miracica, primeiro episódio, websérie, lá no YouTube, na Cozinha da Bruxa. Meu Instagram é Hold Angélica, esse é meu profissional de hold, mas eu sou Angélica _L Silva. Coloquem aí quem vai estar. Vai aparecer? Manu Stage. E eu também sou transista, né? Porque ser hold é minha profissão secundária, eu também sou transista, que é a minha renda principal, né? Porque a gente sabe que se virar nesse meio, a gente nem sempre consegue só. Então eu também sou transista, que é o enraizar. E é isso, minha gente. Aproveita a minha fazer. trança. Que tá durando 15 dias. Que fez minha trança também. Puxando esse gancho de Angélica aí de fazer, lá na bio do meu Instagram, né, Manu Stage, tem o @ que eu tô começando a tocar como DJ, e a ideia é fazer misturas de tech house com músicas regionais e levar isso afora. Então, tipo, quem quiser também só dar um clique lá, já começar a acompanhar e dizer assim, eu tava lá desde o começo. Ai, boa. Pois Eu conheço sim. ela desde quando ela era pobre, né? Desde a era da pobreza. Agora. Boa. Pois Obrigada, sigam viu? essa galera. gente Quero deixar aqui agradece. também, finalizando, o agradecimento novamente aos nossos parceiros. Obrigada, Prefeitura de Garanhuns, juntamente com o edital de Blank, ao Toca do Pastel, o melhor pastel do mundo. O pastel do camarão, então, nem se fala. Bom, deu até uma fome já, vou lá. Ao J Cruzeiro Restaurante e também ao nosso parceiro que fez o nosso motion aqui, Lau. Muito obrigado, Lau e Ives, estamos juntos. Até a próxima. Até. Obrigada.